Uma tensa atmosfera tomou conta do vestiário do Flamengo, culminando em uma reunião a portas fechadas e um pronunciamento público do atacante Pedro, 14 de julho de 2025. O camisa 9 buscou esclarecer as críticas do técnico Filipe Luís sobre seu desempenho, revelando um bastidor que abalou sua confiança: a suposta intenção do clube de negociá-lo por 15 milhões de euros. O episódio expõe as rachaduras internas e levanta questionamentos sobre o futuro do jogador no time rubro-negro. O estupim da crise foi a ausência de Pedro na lista de relacionados para o confronto contra o São Paulo, seguida pelas duras declarações de Filipe Luís na coletiva pós-jogo, que classificou a atitude do atacante nos treinos como lamentável e algo que beirou o ridículo. Em resposta, Pedro se reuniu com o elenco flamenguista para apresentar sua versão dos fatos. Segundo relatos, o atacante considerou a fala do treinador agressiva e desrespeitosa. Ele explicou aos companheiros que se sentiu profundamente afetado pelo vazamento de informações sobre sua possível colocação à venda por um membro do departamento de futebol. Essa situação, para Pedro, o abalou e impactou diretamente seu rendimento na última semana, justificando sua queda de performance e, consequentemente, sua não relacionamento para a partida. Apesar de entender a decisão de não ser relacionado, Pedro reiterou que Filipe Luís passou do ponto na forma de se expressar publicamente. Em um ato de transparência, o jogador não pediu desculpas na reunião, por não considerar necessário, mas enfatizou sua felicidade em atuar com o grupo e seu desejo de não prejudicar a equipe. Filipe Luís, por sua vez, não esteve presente no encontro. Ainda no mesmo dia, Pedro utilizou suas redes sociais para se manifestar publicamente, confirmando a versão apresentada aos companheiros. Ele reiterou ter se sentido desvalorizado e exposto por ter sido colocado à venda, o que o levou a ter um desempenho abaixo nos treinos. É inegável que me senti desvalorizado e exposto, após um membro do departamento de futebol ter me colocado à venda e descartado para a sequência da temporada, escreveu Pedro, completando: esperava mais respeito. Ele admitiu que o episódio fez baixar o rendimento no dia a dia, o que justificou sua ausência contra o São Paulo. A explicação para não estar relacionado era simples e clara, mas a maneira que foi exposta, publicamente, foi acima do tom e desrespeitosa, criticou o atacante. Ele finalizou a publicação ressaltando que tudo foi esclarecido internamente com os companheiros e que, a partir de agora, o foco total está no próximo jogo do Flamengo. A versão de Filipe Luís, que motivou toda a situação, destacou um comportamento lamentável de Pedro nos treinamentos, classificando-o como uma falta de respeito com os companheiros, consigo mesmo, com os torcedores e com o clube. Essa divergência de narrativas expõe um choque de perspectivas dentro do Flamengo. A chateação de Pedro com a diretoria decorre de uma mensagem vazada há 2 semanas, na qual um dirigente expressava o desejo de negociar o atacante por 15 milhões de euros. Essa informação, que circulou nos bastidores, teria gerado uma instabilidade no jogador, culminando em seu baixo desempenho. A crise envolvendo Pedro se soma a um cenário de incertezas no Flamengo, com outros jogadores também em negociações avançadas para deixar o clube. Além de Pedro, os nomes de Michael, Matheus Gonçalves e Wesley são apontados como possíveis saídas. Apesar da suposta proposta de 15 milhões de euros por Pedro, que teria atraído clubes como Monterrey, México, e Zenit, Rússia, o Flamengo não demonstra intenção de aceitar valores abaixo de 18 milhões de euros, já tendo rejeitado uma investida de 15 milhões do Zenit. O staff do jogador busca ativamente uma proposta que seja atrativa para o clube, o que pode indicar que a saída de Pedro é um cenário cada vez mais provável. Enquanto a torcida rubro-negra acompanha de perto as definições no mercado de transferências, o Flamengo retoma os treinos nesta segunda-feira, visando o confronto contra o Santos na próxima quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro. A expectativa é que a situação de Pedro seja resolvida rapidamente para que o foco total da equipe possa se voltar para os desafios em campo. A ver como essa novela se desenrolará nos próximos capítulos. A repercussão do caso foi imediata. Nas redes sociais, torcedores dividiram opiniões. Muitos concordaram com o técnico Filipe Luís, apontando falta de comprometimento e intensidade de Pedro nos últimos jogos, enquanto outros consideraram o treinador inflexível e desrespeitoso ao expor publicamente a situação. Para a parte da torcida, independentemente de quem esteja certo, o desgaste ficou evidente e poderá impactar o ambiente interno. Fontes próximas à diretoria afirmam que Filipe Luís ficou surpreso com a repercussão negativa de suas declarações, já que pretendia apenas dar um chacoalhão em Pedro para acordá-lo e motivá-lo a recuperar sua melhor forma. Internamente, no entanto, alguns dirigentes consideraram que ele poderia ter tratado o assunto de forma mais reservada, evitando expor o jogador em um momento tão delicado, principalmente por ser um atacante que já entregou títulos importantes ao clube e ainda possui mercado valioso na janela internacional.
Desde o fim da partida contra o São Paulo, Filipe Luís manteve silêncio sobre o tema. Segundo pessoas próximas, ele acredita que a postura de Pedro nos treinos não foi algo pontual, mas sim a repetição de um comportamento recente de apatia, falta de intensidade e pouca disposição em pressionar os zagueiros adversários, fundamento que o treinador considera essencial em seu esquema tático. No entanto, para Pedro, as críticas foram injustas. O atacante acredita que foi julgado sem que houvesse compreensão real de seu estado emocional após descobrir que estava à venda. De acordo com membros de seu staff, o camisa 9 se sentiu humilhado e traído por descobrir por terceiros que a diretoria buscava interessados em sua contratação. Esse sentimento de rejeição, somado ao ambiente de insegurança criado pelos vazamentos, teria impactado diretamente seu ânimo e rendimento, resultando em treinos menos intensos na visão da comissão técnica. A crise expõe um momento de reformulação silenciosa pela qual passa o Flamengo. Após as eliminações precoces na temporada passada, a diretoria rubro-negra traçou como objetivo reduzir a folha salarial, abrir espaço para novos jogadores e rejuvenescer o elenco. Nomes como Matheus Gonçalves e Wesley já estavam em processo de negociação antes mesmo do episódio envolvendo Pedro, e fontes apontam que outros medalhões também podem deixar o ninho do urubu até agosto. Em entrevista extraoficial, um dirigente afirmou que ninguém é inegociável no Flamengo, desde que a proposta seja boa para o clube e para o atleta, deixando claro que o elenco está sob avaliação constante. No caso de Pedro, a avaliação técnica é positiva, mas o clube reconhece que, por não ser titular absoluto em alguns momentos e possuir salário elevado, a venda poderia ser estrategicamente interessante para abrir espaço no orçamento e no campo de ataque. Enquanto isso, representantes de Pedro trabalham em silêncio na busca de uma proposta que agrade a todas as partes. O Monterrey, do México, sinalizou interesse recentemente, mas recuou após a pedida inicial girar em torno de 20 milhões de euros, valor considerado fora da realidade atual do futebol mexicano. O Zenit, da Rússia, apresentou oficialmente uma oferta de 15 milhões de euros, prontamente recusada pela diretoria flamenguista, que busca ao menos 18 milhões para liberar o atleta. Nos bastidores do clube, a ausência de Filipe Luís na reunião de esclarecimento gerou comentários. Alguns jogadores interpretaram como um sinal de que o treinador mantém sua posição firme, sem pretensão de diálogo no curto prazo. Outros, porém, acreditam que a comissão técnica optou por deixar o elenco resolver internamente antes de qualquer conversa direta. O cenário ganhou ainda mais contornos dramáticos quando pessoas ligadas ao staff do atacante revelaram que, caso não haja uma reaproximação com o treinador, Pedro está disposto a forçar sua saída na atual janela. O jogador, porém, teme uma transferência que signifique rebaixamento técnico em sua carreira, como ligas menos competitivas ou clubes sem visibilidade internacional, o que dificultaria suas pretensões de voltar à seleção brasileira. Dentro do vestiário, companheiros próximos ao atacante relatam que ele passou a semana em silêncio, cabisbaixo e sem o sorriso característico dos treinos. Ainda que tenha se esforçado para manter o clima leve, era visível o incômodo. Em contrapartida, membros mais experientes do elenco acreditam que Pedro precisa reagir rapidamente, resgatando sua postura de artilheiro implacável que já decidiu Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Carioca com a camisa rubro-negra. A diretoria do Flamengo, por sua vez, se mantém cautelosa. Em nota enviada à imprensa, afirmou que qualquer negociação só será realizada se for boa para todas as partes, sem precipitação. Nos corredores do Ninho do Urubu, entretanto, há a convicção de que, diante da exposição do caso e do clima pesado entre jogador e treinador, uma solução rápida seria o ideal para evitar contaminação do ambiente às vésperas de confrontos decisivos no Brasileirão e na Copa do Brasil. Especialistas ouvidos pela reportagem avaliam que o Flamengo vive um momento crucial para reequilibrar o elenco. Para o jornalista Mauro César Pereira, o caso Pedro é apenas a ponta do iceberg. Existe uma necessidade clara de renovação, mas o clube precisa ter cuidado com o processo para não desvalorizar ativos importantes no mercado. Caso contrário, vende mal e ainda cria um ambiente instável. Enquanto as partes tentam encontrar um desfecho, o próximo jogo contra o Santos se aproxima. A expectativa é que Filipe Luís defina se Pedro será relacionado ou permanecerá fora da lista, o que poderá indicar, definitivamente, os rumos do atacante. Pessoas próximas ao jogador garantem que ele seguirá treinando normalmente, enquanto seu staff trabalha para definir o futuro o quanto antes. Do outro lado, Filipe Luís, respaldado pela diretoria no projeto de transição do elenco, deve continuar tomando decisões firmes, mesmo que polêmicas, para alinhar a equipe ao modelo de jogo que pretende implementar no clube. No fim, fica a pergunta: Pedro seguirá como protagonista do Flamengo ou se tornará mais um capítulo de grandes ídolos que saíram pela porta dos fundos?
Essa resposta deve chegar nos próximos dias, conforme avançam as negociações e se estabiliza o clima tenso no ninho do urubu. Enquanto isso, a torcida aguarda ansiosa por um final feliz para o Camisa 9, que já escreveu importantes linhas na história rubro-negra, mas que agora vê seu futuro cercado de incertezas e nuvens cinzentas no horizonte.